Amados, tema da palavra de hoje é peregrino. Peregrino. E esse texto nós acabamos de ler, Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao verso 6, ilustra para nós uma parte, ou início da narrativa bíblica da história de Abraão. E a história de Abraão com Deus, se os irmãos perceberam bem, a história de Abraão com Deus, ela começa com um chamado à peregrinação, ou seja, um chamado para ser um peregrino. Deus diz para ele, Abraão ainda, né? Deus diz a ele, olha, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, Abraão, eu estou te chamando a ser um peregrino em terra estranha, por lugares e por caminhos que eu ainda vou te conduzir. Abraão, ele morava num lugar chamado Ur, na Caldeia, a região da Babilônia, do atual país conhecido como Iraque. E ele saiu então a percorrer cerca de 2.000 quilômetros até o local determinado por Deus. Ele sai na sua peregrinação e ele vai vivendo experiências com Deus ao longo dessa jornada. Ele vai vivenciando situações, ele vai experimentando, ele vai sendo provado por Deus na sua fé, até que ele de fato chegue ao local determinado por Deus. Meus amados, para andar com Deus é preciso ter a fé de um peregrino. Porque, vamos pensar, sair por aí, sai Abraão da tua terra, vai para onde? Não, fica tranquilo, eu vou te mostrar. Vai andando, vai peregrinando, que eu vou te mostrar. Para sair assim, para andar com Deus, é necessário ter a fé de um peregrino. Todo aquele que peregrina tem fé de chegar a algum lugar, senão ele não andaria. E aqui, o Senhor nos chama a seguinte reflexão. O Senhor nos chama a atenção para o seguinte: se para andar com Deus é preciso ter a fé de um peregrino, a pergunta do Senhor para você nessa noite é: de onde Deus está te chamando a sair hoje? E eu já vou, desde o começo aqui, dizer que o sair, ou onde, às vezes não é necessariamente geograficamente falando. No caso de Abraão era uma geografia. Deus estava chamando ele a sair de um local geográfico para outra localidade. Mas aqui para nós, na sua vida real, na minha vida, de onde o Senhor está te chamando para sair nesse tempo, nesses dias, de qual posição, de qual situação, de que tipo de vida, de que tipo de conduta, de que tipo de comportamento o Senhor está te chamando a sair nessa noite. Qual é o chamado que Deus tem feito a você? Qual é o chamado? Deus aparece para Abraão e faz um chamado para ele. E para você, qual o chamado Deus tem feito? Para o que Deus tem te chamado? O que Deus tem te proposto? O que Deus tem te chamado a viver nesse tempo? O que Deus tem te chamado a assumir? Então, deixe que o Senhor te conduza, e deixe o que Ele está mandando você deixar
e faça aquilo que Ele está mandando você fazer. Deixe aquilo que Ele está mandando você deixar e faça aquilo que Ele está mandando você fazer. Essa é a palavra de Deus para a nossa noite, para nós nessa noite. Deus está te chamando para algo. Deus está te chamando a sair de algo, a mudar determinada situação, a mudar determinada atitude, a mudar a sua vida, a mudar na sua caminhada com Deus, a seguir além, a avançar com Ele. Agora, um peregrino sem propósito não passa de um andarilho sem rumo. Não sei se os irmãos já viram, de vez em quando a gente está passando pela estrada e tem uns andarilhos. Tem ou não tem? Tem. Se você parar ali e perguntar a ele, para onde você está indo? Não sei, saiu de casa, saiu da onde saiu, às vezes há anos. Tem gente que está anos e anos e anos andando, né? O pessoal antigamente falava que era o espírito do giramundo, seja lá o que isso for, né? Saiu andando por aí. Então, veja bem, um peregrino sem propósito não passa disso, de um andarilho, não tem rumo, não tem direção, não tem objetivo. Mas Abraão não estava sem rumo. Abraão não era um simples andarilho. Ele não estava andando pelo deserto, caminhando por toda aquela região ali do Oriente Próximo. Ele não estava sem rumo ou sem direção, pelo contrário, ele estava seguindo exatamente na direção do propósito de Deus para a sua vida. Se alguém parasse Abraão e perguntasse, para onde você vai? Para onde você está indo? Ele tinha essa resposta para dar. Ele sabia qual era o propósito de Deus para a vida dele, ele sabia por que ele estava peregrinando. Ele sabia porque ele estava naquela vida de peregrino. Então, amados, é aqui nesse ponto, exatamente, que entra o primeiro elemento fundamental da vida de um peregrino que anda com Deus, que é a tenda. A tenda. O capítulo 12, no versículo 8, vamos lá, por favor, versículo 8. A parte A diz assim: moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel. E o que? Armou o que? Tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Betel e Ai eram duas cidades, e ele arma a sua tenda exatamente entre essas duas cidades, exatamente nesse lugar. Uma tenda típica da época de Abraão era feita com tecido de pelo de cabra, que inchava com a umidade e ficava impermeável, né? A água batia e não molhava. Essa tenda também tinha várias aberturas, né? A gente fala a tenda, a gente pensa nessas barracas de acampamento, que a gente, né? Um quadradinho, mas não era isso não. Essa tenda deles era tenda grande, né? Algo grande. E tinha várias entradas, demonstrando o quê? Que aquela habitação estava aberta, era hospitaleira. E obviamente também facilitar a circulação de vento e o acesso dos visitantes que se chegassem à casa. A tenda era fixada no chão por madeiras, estacas de madeira e pregos especiais que fixavam ela no chão, e o piso era coberto uma espécie de esteira, né? Não sei os irmãos aqui, mas antigamente tinha aquelas esteiras bananeiras, não é isso? Né? E o pessoal deitava no quintal de tarde, debaixo da árvore, né? Bons tempos. Então, veja bem, assim era a tenda então, uma tenda típica no tempo de Abraão. Ou seja,
a tenda ela era um ambiente simples, porém muito acolhedor. Não havia peregrino sem tenda. Agora, vamos pensar que para carregar uma tenda, ou carregar uma tenda, envolvia certo esforço, ok? Certo esforço constante, porque o peregrino, ele vai peregrinando, ele vai andando, e em dado local, em dado momento, ele estabelece ele arma a sua tenda. Mas quando ele se retira, então, como o texto que nós acabamos de ler, o texto diz assim: moveu-se dali. Ou seja, perceba que a vida do peregrino ela está em constante movimento. E o texto fala, ele moveu-se dali, ou seja, ele estava em um lugar e se moveu de um lugar para outro lugar. A vida do peregrino, daquele que anda com Deus, precisa estar em constante movimento. A nossa vida com Deus não pode ficar estagnada, parada, estacionada, acomodada, não pode. É necessário nos movimentarmos, avançarmos, seguirmos em frente na nossa jornada com o Senhor. Então, não havia peregrino sem tenda, mas para carregar a tenda, como eu disse, era necessário esforço contínuo, porque enquanto se está peregrinando, se está também carregando a tenda. E qual é a principal característica da tenda? A tenda, ela é interessante, ela tem algo a nos ensinar interessante, aplicando aqui, é que a tenda, se nós observarmos bem, ela é uma habitação tanto permanente quanto provisória. Permanente porque a tenda era a mesma. Abraão parou num lugar, saiu de Ur, tinha uma tenda. Parou em Arã, tinha uma tenda. Desmontou a tenda, saiu, parou em outro lugar, em Canaã, armou a tenda. Saiu, desceu para o Egito, parou lá, armou a tenda. Então, a tenda é permanente porque a tenda era a mesma. O que mudava era o lugar. Por outro lado, a tenda também é uma habitação provisória, porque o lugar poderia mudar. A tenda não, mas o lugar sim. Então, o que isso nos ensina, afinal? A tenda, ela representa o lugar onde Deus nos estabelece. Onde Deus te estabeleceu? Onde Deus te estabeleceu? Qual é o seu lugar no mundo? Qual é a sua função no corpo de Cristo? Onde Deus te estabeleceu? Onde Deus mandou você armar a sua tenda? Seja lá onde for e você tem essa resposta, carregue a sua tenda com alegria por ter uma tenda para carregar. Amém? Porque se você tem uma tenda para carregar, e volto a dizer, a tenda representa o lugar onde Deus nos estabeleceu. O lugar, volto a dizer, não se resume à geografia. Aqui estamos aplicando a nossa vida, a nossa caminhada com Deus. Então, onde Deus te estabeleceu, na casa do Senhor, na tua família, no teu trabalho, no teu lar, no teu convívio social, onde Deus te estabeleceu, ali é a sua tenda. E quem tem que carregar a sua tenda é quem? Você. Pastor, o senhor não conhece a minha tenda, pastor.
Minha tenda é pesada. Agradeça a Deus por ter uma tenda para carregar. Amém? A tenda nos lembra que, embora nós sejamos os mesmos, Deus pode nos usar da maneira que Ele bem desejar. Você é o mesmo. Há quantos anos você está caminhando com Deus, peregrinando com Deus? Mas você é o mesmo, seu RG é o mesmo, seu nome é o mesmo, mas Deus te usa aqui, te usa ali, te usa acolá. Você já fez isso, já fez tal função, já fez aquilo, e de repente Deus está te chamando para um lugar diferente nesse tempo. De repente Deus está te chamando a assumir uma responsabilidade maior, a dar um passo a mais, a caminhar uma milha a mais no propósito de Deus para a sua vida. Então, que possamos nos lembrar disso, que a tenda nos ensina que, embora sejamos os mesmos, Deus pode nos usar da maneira que Ele bem desejar. Amém? Capítulo 21, versículo 25, nós encontramos um segundo elemento da vida de um peregrino. Gênesis 21, versículo 25. Vamos ler o som. Vamos ler todos juntos aí. Vamos lá? 1, 2, 3. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água, que os servos de Abimeleque haviam tomado a força. Aqui nós temos então o segundo elemento da vida de um peregrino, que é o poço. O poço. O primeiro elemento é a tenda. O segundo é o poço. O poço. Até hoje, amados, poço é algo extremamente valioso. Sim ou não? Sim. Só você ver aí quanto que custa para cavar um poço lá na tua casa, né? Então, até hoje, poço é algo extremamente valioso. Ter um poço é sinônimo de segurança, de garantia, de sobrevivência. Afinal, ninguém vive sem água, certo? Naquela época, os poços eram muito mais importantes ainda e muito mais indispensáveis do que para nós hoje. Geralmente, os habitantes de uma determinada localidade, eles cavavam e eles protegiam os poços. Por quê? Porque a subsistência pessoal, ou seja, a água era tanto para consumo pessoal quanto para as plantações e para os animais. Então, havia muita coisa envolvida. Definitivamente, a subsistência das pessoas naquele contexto, naquela geografia, naquele ambiente, dependia do poço. Então, o poço era algo muito mais valioso, muito mais indispensável ainda nos dias de Abraão. Por causa disso, por ser assim, muitas vezes havia disputas entre pastores pela posse de um poço. Não, o poço é meu. Não, é meu. Cheguei primeiro. Meus animais já estavam aqui. Muitas vezes haviam disputas pela posse de um poço. E aí, os irmãos já devem ter lido, aqui no próprio relato da peregrinação de Abraão, de Isaac, o filho dele depois, os irmãos veem eles dando nomes para os poços, né? Para que dava-se o nome? Exatamente porque quando eu colocava um nome num poço e aquele nome com o tempo ficava conhecido, como
o poço de Jacó, que a mulher samaritana estava pegando água lá, quando encontrou o Senhor Jesus, lembra? Então, quando o poço ficava tão conhecido por aquele nome, era mais fácil de provar de quem era a posse daquele poço. Porque pelo nome que o poço era conhecido, facilmente se identificava quem era o verdadeiro dono do poço. Então, por isso eles davam nomes aos poços. E se o poço era de alguém, onde havia um poço, até hoje você cava poço na casa do vizinho? Aonde você cava o poço? Na sua casa. Então, onde há um poço, se o poço é seu, geralmente a terra também o quê? É sua. Então, mesmo um peregrino, ele precisava reconhecer a necessidade diária do poço. Olha só, o peregrino, a gente falou, ele se movimentava. Ele se movimenta. É isso que faz dele um peregrino. Não existe peregrino parado. Não existe. Então, o peregrino, ele se movimenta. Abraão está vivendo essa vida de peregrino. Outros viveram. Mas mesmo um peregrino, ele precisava reconhecer, olha, ainda que eu sou um peregrino, que eu ando aqui, que eu vou para lá, que eu vou para ali, que eu vou para acolá, ainda assim, eu não posso ignorar a necessidade diária de quê? Do poço, porque de quanto em quanto tempo o ser humano precisa de água? E no deserto? Bastante, né? Todo dia, várias vezes ao dia. Então, ainda que ele estivesse peregrinando, o poço era uma necessidade. Amados, o poço representa o que então para nós? O poço, ele representa a nossa responsabilidade de trabalhar. Olha, uma responsabilidade de trabalhar pessoalmente pela nossa subsistência. Por quê? Porque ninguém vai fazer isso por nós, nem Deus. O poço, atualmente, muitos cristãos se convencem de que Deus dará tudo o que eles querem e que eles não precisam se esforçar, não precisam fazer nada para que as coisas aconteçam em suas vidas. Nada está mais longe da verdade. Não funciona dessa forma. O poço, ele representa isso, representa a minha, a sua, a nossa responsabilidade, que é pessoal. De quê? De trabalhar pela nossa subsistência. Ter poços para cavar na nossa vida pessoal, você tem os seus poços para cavar, eu tenho os meus na minha vida pessoal, você tem na sua, e assim por diante. Ter poços para cavar na nossa vida pessoal, ter que cavar poços, nos lembra o quê? Que embora nós sejamos peregrinos nessa vida terrena, a gente está aqui, mas nossos olhos estão aonde? No céu, amém? A gente está aqui, mas nossos olhos estão no céu, estão na vida eterna com Cristo, amém? Então, mas ter os poços para cavar, assim como o peregrino precisava do poço diariamente, porque todo dia dá sede, todo dia dá sede, todo dia tem sede. Assim como o peregrino precisava do poço diariamente, eu e você, nós precisamos nos lembrar que, embora sejamos peregrinos nessa terra, nessa vida terrena, nós não podemos negligenciar as nossas responsabilidades do cotidiano. Hoje eu tenho certeza que você acordou com um bocado de responsabilidades. Amém ou não amém?
E amanhã já tem um bocado lá sentado, de perna cruzada lá, te esperando. E terça também. E quarta também. Então, são os poços que cada um de nós tem para cavar. Se você não for lá, aquele poço que está te esperando amanhã lá para você cavar, se você não for lá, alguém vai lá para você? Vai? Pastor vai? Alguém vai lá? Anjo não vai? Não vai, amados. Então, veja bem, o Senhor está nos lembrando de que nós não podemos negligenciar as nossas responsabilidades do dia a dia. As responsabilidades que você tem, pessoais, são de quem? São de quem? São suas. As responsabilidades pessoais que eu tenho para amanhã são de quem? São minhas. Eu não posso negligenciar as minhas responsabilidades, assim como você não pode negligenciar as suas. Todos nós temos os nossos poços para cavar, porque todo dia tem sede. Amanhã vai dar sede de novo e a gente vai ter que cavar de novo. E no dia seguinte de novo, e de novo, e de novo, até o nosso encontro com Cristo. Amém? Então, meus amados, o que você precisa fazer e não está fazendo? Deus está te perguntando nessa noite. O que você precisa fazer e ainda não está fazendo? Hoje, o Senhor está te exortando a assumir aquilo que é a sua responsabilidade. Hoje, o Senhor está nos chamando a assumir aquilo que é nossa responsabilidade, que é sua. Estou falando no singular porque o foco aqui é pessoal. Eu preciso assumir aquilo que é minha responsabilidade. Você precisa assumir aquilo que é sua responsabilidade. O Senhor está nos exortando, nos lembrando que, porque todo dia tem sede, todo dia nós teremos algum poço para cavar. Então, o primeiro elemento da vida do peregrino é a tenda. O segundo elemento é o poço. E o terceiro elemento, vamos voltar ao capítulo 12 de Gênesis, no versículo 8 novamente. E na parte B do versículo, ele continua e diz assim: e edificou ali um quê? Altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então, aqui nós temos o terceiro elemento da vida do peregrino. O peregrino, ele carrega uma tenda, ele precisa cavar os seus poços, mas ele não pode deixar de erguer um altar. Por onde andou, Abraão sempre edificou altares ao Senhor. Você lê os relatos da vida de Abraão, você vai ver, ele, por vários lugares, como nós acabamos de ler aqui, ele edifica esse altar, depois ele vai para outro lugar e lá ele vive outra experiência, edifica outro altar. Então, por onde andou, ele sempre edificou altares ao Senhor. E os altares eram o quê? Era uma forma de santificar a terra. Lembra que não existia templo nem tabernáculo nessa época ainda? Então, como ele santificava aquela terra? Ele erguia um altar ali. E por que era ali? Por que ali naquela localidade?
Porque eles erguiam os altares, como nós vemos Isaac, vemos Jacó, vemos Noé depois e tantos outros, antes de vir ao tabernáculo, erguendo altares em vários lugares. Então, porque era uma forma de santificar a terra, de dizer essa terra aqui, a terra é santa. E por que essa terra é santa? Porque naquele lugar, Abraão, o personagem bíblico em questão, ele havia vivido uma experiência com Deus. E aprenda, amados, uma coisa que eu já falei sobre isso aqui, sobre a pedra da ajuda, Ebenezer, que é o quê? Que é a atitude cristã, a atitude do servo, da serva do Senhor, de erguer memoriais na nossa caminhada com Deus. O que eu chamo de memoriais? Quando Deus faz uma coisa por você, quando você vive uma experiência com Deus, o mais sábio é você registrar essa experiência para que você nunca mais esqueça daquilo. E como que você faz isso? Você precisa fazer alguma coisa que você nunca fez para Deus, é claro. Porque sempre que você se lembrar do que você fez, você vai se lembrar também do porquê você fez. Então, aquela pedra lá na frente que Samuel coloca, né? E ele diz, ele coloca a pedra, ele fala assim, ele ergue ali, né? Um altar, um monte de pedras, e ele chamou aquela pedra de pedra da ajuda, ele diz Ebenezer, chama ela de Ebenezer, e fala a famosa frase, até aqui, nos ajudou o Senhor. Por quê? Os anos passariam, mas quem passasse pelaquela pedra, pelaquele altar de pedras, saberia, não, isso aqui é Ebenezer. Ah, mas por quê? Porque aqui aconteceu isso, 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 e Deus se manifestou aqui. Então, nós precisamos criar esse hábito, né? O altar, ele santificava a terra, ele estabelecia um memorial da experiência vivida com Deus naquele lugar. Por cada lugar que passava, Abraão testemunhava. Então, cada lugar que ele passava, que ele erguia um altar, as pessoas estavam vendo. Você acha que as pessoas, elas começaram a tomar conta da vida dos outros agora? Não, desde sempre. Então, quando alguém estava ali, um homem estava ali, na região, de repente ele começava a erguer um altar ali, é óbvio que todos observavam. E o altar que o servo do Senhor erguia servia também como um testemunho. Porque, como eu disse, ele estava erguendo aquele altar para algum Deus, que no caso de Abraão era o único e verdadeiro Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então, o altar de adoração ao Senhor, esse altar, ele representa a necessidade que nós temos, necessidade que é inegociável. É uma necessidade inegociável que nós temos de ter um relacionamento com Deus. Perceba que o peregrino, é óbvio, o peregrino, ele anda por aqui, por ali, por acolá, mas não importava onde Abraão estivesse. Em cada um desses lugares ele erguia um altar, porque independentemente do lugar onde ele estivesse, o Deus a quem ele servia era o mesmo. Era o mesmo. E ele então ia testemunhando, assim, por onde ele passava, ele acabava dando um testemunho, sendo um testemunho vivo do Deus Todo-Poderoso. Meus amados, por vezes nós nos distraímos, que nós somos peregrinos nessa terra. Essa é a nossa realidade. Nós estamos peregrinando por aqui. E muitas vezes nós nos distraímos
com as tendas e com os poços que Deus nos deu para usufruir. Porque a tenda é bênção, amém? Como eu disse, agradeça a Deus se você tem uma tenda para carregar. Agradeça a Deus se você tem um poço para cavar, ou um poço que tem te dado água para beber, amém? Agradeça a Deus pela vida que Ele tem te dado, pela família que você tem, pelo seu lar, pelo seu trabalho, pela sua saúde, pelas suas habilidades, pelas suas virtudes. Agradeça a Deus por tudo isso. As tendas, os poços que Deus te deu, usufrua daquilo que Deus te deu. Mas, muitas vezes nós nos distraímos com as tendas, com os poços. Porém, o nosso maior alvo, o nosso foco principal, deve ser sempre o Senhor Jesus. A gente tem tenda para armar, tem poço para cavar, tem coisa para resolver, mas o nosso foco principal deve ser sempre o nosso Senhor Jesus. O altar do Senhor, ele é a nossa conexão com o céu, é a nossa conexão com o sobrenatural. Por que o peregrino Abraão precisava estabelecer altares? E o texto fala que ele edificou um altar e invocou o nome do Senhor. Invocou o nome do Senhor naquele lugar. Por que o peregrino precisa do altar na sua vida com Deus? Por quê? Porque o altar, ele representa isso, ele representa essa necessidade que nós temos de ter um relacionamento pessoal com Deus. Ele representa a nossa conexão, a maneira como nós nos ligamos com o céu, com que nós nos ligamos com o sobrenatural. Porque nós vivemos nesse mundo, mas nós sabemos que não somos desse mundo. Nós vivemos aqui nesse mundo, as coisas naturais, materiais, mas nós sabemos que há um mundo sobrenatural. Nós sabemos. E o que vai nos conectar com isso? Não é a nossa conta de luz, não é o nosso emprego. O que nos conecta com o sobrenatural, o que nos conecta com Deus, é o altar que nós construímos na nossa própria vida. Aí lá em Romanos nós temos o quê? Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos meus, que apresentei os vossos corpos, como sacrifício que vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Vida com Deus, caminhar com Deus, andar com Deus. O peregrino, e nós somos peregrinos, o peregrino ele caminha, está aqui, até tem, minhas tendas até estão fincadas aqui, nessa vida, mas lembra que eu disse, a tenda é permanente, que ela é a mesma, mas ela também é provisória, porque nós estamos aqui, mas nós sabemos que nós não vamos ficar aqui para sempre. Amém? Há ainda um descanso do Senhor para os seus santos. A nossa pátria é a nova Jerusalém celestial. É nela que nós vamos morar.
Então, amados, o altar, essa vida com Deus, esse altar que nós precisamos ter na nossa vida pessoal, eu estou frisando pessoal, porque sim, porque eu estou falando da vida do peregrino no singular, para que cada um de nós possa atentar, olhar para si mesmo, porque hoje Deus está falando conosco mais no singular do que no coletivo, mais do que no singular do que no plural. Então, eu preciso atentar para a minha vida, de saber que sou um peregrino e cuidar desses 3 elementos da minha vida. A tenda, que representa o lugar onde Deus me estabeleceu, a função que Ele me deu no corpo de Cristo, o que Ele me chamou para ser, o propósito de vida que Ele me deu aqui nessa vida, nessa terra. Eu preciso cuidar da minha tenda, eu preciso cuidar dos meus poços, cada dia, porque todo dia tem sede, e todo dia vai ser necessário ir ao poço, cavar um poço. Mas eu não posso de maneira nenhuma negligenciar, me esquecer, deixar em último lugar o altar do Senhor, o altar de adoração ao Senhor. Nós não podemos negligenciar isso. Isaac seguiu o exemplo dado por seu pai Abraão. Olha só, em Gênesis 26, versículos 23 a 25, olha só o que diz a palavra. 26, versículos 23 a 25. Diz assim: depois subiu dali a Berseba, os irmãos. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, teu servo. Então, observe, edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Mais uma vez a gente vê o exemplo de vida do pai agora sendo seguido pelo filho. Porque assim como o pai era um peregrino, Isaac também entendeu que ele também precisava caminhar com Deus. E ele também passou a viver a vida de peregrino. E nós, amados, por que isso nos alcança? Pastor, Gênesis, lá, Abraão, Isaac, ok, mas por que isso nos alcança? Como isso chega a nós? Nós somos chamados a seguir esse mesmo exemplo de fé e de compromisso com Deus. Vamos a Gálatas, capítulo 3, versículos 6 e 7. Gálatas 3, versículos 6 e 7. Vamos lá, todos juntos? Assim como Abraão creu em Deus e lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Você é da fé, sim ou não? Sim. Você crê no mesmo Deus que Abraão cria, sim ou não? Sim. Então ele diz, olha, espiritualmente falando, todos aqueles que creem no Deus, no mesmo Deus que Abraão cria, todos esses são filhos de Abraão na fé. Por isso a gente usa essa singela expressão, né? O pai da fé, porque há respaldo bíblico para isso.
Então, veja bem, amados, se Abraão é o nosso pai na fé, significa que ele é um exemplo de fé para nós, ele é um exemplo de vida com Deus, daquilo que é caminhar com Deus, daquilo que é fazer a vontade de Deus, ainda que com as suas imperfeições, como todos nós temos as nossas imperfeições também, como ele tinha, mas ainda assim, se Deus o colocou como um exemplo para nós, a ponto de dizer que nós somos seus filhos, na medida em que manifestamos a mesma fé que ele manifestou, no mesmo Deus, nós precisamos atentar para a vida peregrina que Abraão viveu, que foi seguida por Isaac e que nos alcança e que deve ser seguida por nós também. O texto diz que assim como Abraão creu em Deus, ele creu em Deus. Eu diria que, como eu comecei dizendo, que a principal característica do peregrino é a fé. Para ser peregrino é necessário ter fé. Para andar com Deus é necessário ter fé. Viver pela fé. Caminhar por fé. E que seja assim na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça, eu quero orar com você. E em seguida nós vamos passar o momento da mesa do Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, te agradecemos porque somos chamados, ó Deus, a peregrinar nessa vida terrena, nesse mundo, que sabemos jaz no maligno. Sabemos, ó Deus, que estamos aqui numa vida transitória, provisória, onde armamos a nossa tenda por algum tempo, cavamos nossos poços e, sobretudo, ó Deus, precisamos edificar um altar de adoração na nossa vida para o Senhor. E que, conscientes, ó Pai, de que somos peregrinos, que possamos, ó Deus, ter a mesma fé que o peregrino tem. Que possamos, ó Deus, ter o desprendimento que se requer de um peregrino, a disposição para se movimentar segundo a vontade de Deus, para muitas vezes sair de uma área de conforto, de uma área de comodidade nas nossas vidas, na direção daquilo que o Senhor está colocando diante de nós, de uma responsabilidade que o Senhor está nos dando para assumir, de um chamado que o Senhor está nos fazendo para atender. E que sejamos, ó Pai, peregrinos como Abraão foi, obedecendo ao Senhor em tudo, caminhando com o Senhor, dependendo do Senhor, sabendo que Tu és o nosso Jeová Jireh, que Tu és aquele que provê nas nossas vidas, que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso sustentador, Tu és aquele com o qual nós firmamos uma aliança por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós Te louvamos por tudo isso, porque Tu és digno e merecedor de receber nossa honra, glória, louvor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.